Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Quando Elias, ele estava dentro daquela caverna e Deus veio a seu encontro para falar com ele, para tratar o seu coração, para que ele colocasse para fora e dissesse de sua própria maneira o que estava acontecendo com ele. Por que ele estava pedindo para si a morte? E Deus perguntou a ele: Elias, o que você está fazendo dentro desse buraco, dessa caverna? Por que você está pedindo a sua morte? Qual a razão da tua tristeza, de forma tão profunda a ponto de você desistir de tudo? Eu tenho ainda muitas coisas a realizar em Israel por teu intermédio. E ele disse: mataram todos os teus profetas. Essa é a razão. Eu estou cansado. Sabe, eu não fugi de uma ameaça apenas daquela mulher de Jezabel. Não. Mas eu estou cansado de pregar a verdade, de tentar mostrar a estas pessoas a verdade. Eu confrontei aqueles profetas de Baal, eu confrontei aqueles profetas de Assírios, aqueles adoradores de ídolos, e eles foram desmascarados diante de todo o povo de Israel. E mesmo assim, esta mulher se opõe como Acabe, dizendo que vai tirar a minha vida, porque eu provei que eles estavam vivendo a mentira. Sabe, nós vivemos em um tempo assim. Vivemos em um tempo em que muitas pessoas não desejam a verdade. Não desejam, pelo contrário. Elas têm coceira nos ouvidos para ouvir aquilo que agrada a sua carne. E elas ajuntam para si homens, mulheres que preguem aquilo que a carne deles deseja ouvir. E o que eu estou dizendo não é uma opinião minha particular, é o que a Bíblia Sagrada afirma de uma forma clara, que este seria
um dos sinais do fim dos tempos. E isto é claro, isso traz angústia ao coração de quem prega a verdade. Aos falsos profetas, isso é um prato cheio, não é? Um dia desse eu conversava com um irmão e ele me perguntou, missionário, mas como é que pode essas pessoas que pregam o evangelho tão distorcido, tão maquiado, tão afastado das verdades básicas do cristianismo? Como é que pode? Como é que pode eles fazerem tanto sucesso? Eles não têm apertos, não têm sufoco. Na verdade, ficam cada vez mais ricos, mais abastados, e não tem falta de nada. E eu disse a esse irmão, é simples entender isso. A razão do sucesso deles não é eles em si, não são eles próprios, mas o próprio povo os quer. O próprio povo os sustenta, os deseja. Porque é isto que a carne deles deseja ouvir. A Bíblia diz que o falso profeta é aquele que cura de uma maneira superficial a ferida de um povo. Que diz a eles, paz, quando não há paz. Ou seja, o povo é destruído porque lhes falta conhecimento da palavra. E esta situação, ela é cômoda, agradável para falsos profetas. É pessoas que apacentam o próprio umbigo, o próprio estômago e que só pensam em arrancar o couro das ovelhas e engordar a sua conta bancária. Mas para aqueles que são homens de Deus, como o profeta Elias, isso é devastador. Você pregar na unção do Espírito, você demonstrar pela unção do Espírito, você desmascarar pela unção do Espírito a falsos profetas e você se dar conta de que esta mensagem desperta mais antipatia do que simpatia, desperta mais inimizades do que amizades, desperta mais pessoas que se afastam de você do que aquelas que se aproximam de você. Ora, Elias estava com um problema assim. O problema dele não era a relação dele com Deus. De forma alguma. Deus jamais deixou de responder ao seu clamor. Você conhece bem a história, melhor do que eu. Corvos vinham e traziam pão e carne para ele, a provisão sobrenatural, a honra ao seu clamor. Elias era um homem que sabia disso. Ele chegou a dizer a Acabe: não volta a chover nessa terra, senão sobre a minha palavra. Enquanto eu não disser vai chover, não chove. Então, tudo estava bem entre ele e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas sabe, nós precisamos entender uma coisa aqui definitivamente. Precisamos entender que não é bom que o homem esteja só. Sabe, desde o Éden, quando Deus criou o homem, que ele próprio testificou isso. Quando ele viu Adão assentado numa pedra, olhando para o reflexo de sua imagem nas águas de um rio, e ele via
via os bichos caminhando na relva em pares, ele não tinha ninguém que fosse como ele. Ele mandava na bicharada toda nos peixes do mar e em tudo que existia, e voava, e navegava, e corria pelos campos. Ele deu nome a todos os bichos, mas ele não tinha ninguém como ele sentia-se só. E Deus disse: isso não é bom. Embora ele tenha comunhão comigo e passeamos à tarde nesse jardim e conversamos, ele tem comunhão comigo que sou o Criador do universo, Deus Todo-Poderoso, mas ele precisa de outro humano, de outra pessoa como ele, para compartilhar as suas dores e dúvidas e ter comunhão. Sabe, quando nós pegamos as cartas de Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi um grande homem de Deus, de grande intimidade com Jesus, não é verdade? E ele conversava com Jesus. Na verdade, uma de suas cartas aos Coríntios, ele disse: olha, essa questão da Santa Ceia, isso não me foi revelado por Pedro, por Tiago ou por João, por esses homens que conviveram com o mestre, e eu não convivi com ele, eu era um fariseu naquele período da história. Mas esta revelação que eu estou passando a vocês me foi entregue, me foi dada pelo próprio Jesus. Eu converso com ele, ele fala comigo, e eu tenho intimidade com ele está vivo, ele ressurgiu dentre os mortos, e ele está vivo. Então Paulo era um homem que tinha profunda comunhão com Jesus, mas quando ele escreve na carta a Timóteo, seu filho na fé, ele deixa vir à tona algo de extraordinário. Ele deixa vir à tona a necessidade do homem de não estar só, de não sentir-se só. E ele escreve para Timóteo dizendo assim: vinha depressa. Veja a expressão que ele usa. Ele disse: vinha depressa, porque Deus me abandonou, tendo amado o mundo presente. Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo: eu estou me sentindo sozinho. Eu estou me sentindo solitário. Venha logo, não retarde a sua vida. Sabe, ele não escreveu dizendo: olha, Timóteo, eu estou aqui, tem anjo para todo lado, vem batendo asa, auréola na cabeça, a glória de Deus está presente, eu falo com Jesus todo dia. E é o seguinte: se quiser demorar mais um ano, pode ficar por aí, que eu estou em boa companhia, Deus está comigo. Jesus está comigo, os anjos, querubins, serafim, a coisa que pega fogo dentro dessa cela. Você não precisa nem vir se não quiser, porque eu não tenho falta de ninguém. Não, ele disse: eu tenho intimidade com o Senhor, mas eu preciso que você venha, eu preciso de outro ser humano, alguém que seja falho como eu, alguém que seja mortal como eu, alguém que tenha pecados como eu, dúvidas como eu, alguém que seja tentado como eu preciso compartilhar. Eu preciso de outro ser humano aqui comigo. Sabe, meu irmão e minha irmã, esta foi a questão de Elias, esse homem poderoso que fazia chover e cair fogo no céu e que não tinha medo de nada. Ele disse para Deus: eu estou só. Isso é muito importante para mim e para você que queremos entender e viver o Evangelho. Deus disse para ele: você não está só, você está enganado, você não conhece as coisas. Ainda existem 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Agora veja isso. Deus trouxe a ele essa informação que ele não sabia. Mas havia uma outra informação que Elias sabia. Porque quando o rei Acabe mandou procurar Elias, um sujeito, um
encontrou vagando pelo deserto e disse a ele: olha, eu sou um homem temente a Deus, Elias. Por favor, não me mande voltar a Acabe sem a tua presença. Eu preciso te levar comigo. Eu não sei se você sabe, se alguém te contou, mas eu sou um homem temente a Deus. Você sabe que Jezabel mandou matar todo profeta de Deus. Mas eu peguei 100 profetas e coloquei 50 num buraco e 50 no outro buraco. Eles estão engrupados. Eu botei eles em grutas, que ninguém sabe onde é. Eu vou lá todo dia, levo pão e levo água. Então tem 100 profetas ali, porque eu tenho os ajudado. Eu os escondi nessas grutas. Então Elias sabia que haviam 100 sujeitos, 100, não é meia dúzia, nem 3, nem 4, mas 100 profetas de Deus que estavam emburacados em alguma gruta por ali, que aquele sujeito levava pão e água para eles. Agora, conhecendo este fato e conhecendo o fato que Deus trouxe a ele no diálogo da caverna, que havia mais 7, Elias diz mais uma vez: mataram todos os teus profetas e eu estou só e procuro tirar minha vida. Veja como isso é grave, como isso é sério. E talvez essa seja uma das fortes razões pelas quais Jesus, quando veio pregar o Evangelho, ele jamais mandou um profeta sozinho. Ele jamais mandou um apóstolo ir sozinho às cidades. Ele os mandava de 2 em 2. Ele os enviava de 2 em 2. A Bíblia Sagrada diz que é melhor ser 2 do que 1, porque se forem 2, quando um cair, o outro ajuda a levantar. Sabe, esse versículo parece estranho no coração e na imaginação de algumas pessoas que poderiam substituí-lo por algo parecido com: eu não preciso de ninguém. Deus é tudo na minha vida. Ele faz a água brotar da rocha, ele é minha provisão, ele é minha força, é minha fortaleza, e eu vou embora pelo deserto, eu não preciso de ninguém, não tenho falta de ninguém. Mas a Bíblia diz que é melhor que sejam 2, ou seja, é melhor que o sujeito tenha uma companhia, uma presença de alguém ao seu lado, alguém que caminhe na mesma visão, com os mesmos propósitos, que lhe traga encorajamento. Mas Deus não lhe traz coragem, sim, mas você precisa de um ser humano, alguém como você do seu lado. Foi isso que Timóteo escreveu, foi isso que levou Elias a morrer, ser arrebatado num redemoinho e levado para o céu. Porque o próprio Deus entendeu que Elias estava certo no que ele estava dizendo. E atendeu o clamor dele e levou que ele preparasse outro rei e que ele preparasse outro profeta no lugar dele, porque ele o atenderia e o tiraria da terra. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você, que é muito importante. Eu e você precisamos encarar isso. De que adiantava para o profeta Elias saber da existência daqueles 100 profetas? Eu pergunto para você. Mas missionário, eles eram profetas de Deus, não é verdade? Sim. Eles não fumavam, não bebiam, não usavam crack, não se prostituíam nos motéis de Jerusalém, não adoravam imagens, não cediam o seu coração para os encantos de Baal e permaneciam fiéis a Deus, só que estavam emburacados, fugitivos da ira, do ódio daqueles que desejam que os falsos profetas venham em silêncio. Em outras palavras, para usar o dito popular, eles estavam em cima do muro, camuflados. Eu não me contamino com Baal, mas eu não quero ser perseguido, eu não quero dar minha cara a tapa, eu não quero que saia
como eu quero botar a minha cara para fora do buraco, para não sofrer as consequências disto. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando nós falamos sobre os missionários do ar, você observa a importância e o valor que damos nisso. Não menospreze o valor que damos a essas pessoas. Porque isso é tomar uma postura, uma atitude. Vou lhe dizer uma coisa e quero ser sincero. Porque eu não estou aqui para perder o meu tempo e nem você o seu. De nada me adianta você dizer, olha, missionário, o seu programa é uma bênção. Tá bom, é melhor você dizer isso do que dizer que não é. Mas não adianta nada. Missionário, as suas mensagens vêm de Deus, tem me edificado, tem transformado a minha vida. Glória a Deus e aleluia. Amém. Mas e aí? De que me serve saber que existem 100 profetas emburacados a pão e água numa gruta? Cadê os 7.000? Cadê os 7.000 que não dobraram os seus joelhos à mão? De que me adianta saber que tem 7.000 pessoas que não se deixam levar por esse evangelho água com açúcar, mistificado, mutilado, sem a cruz, sem renúncia, sem sacrifícios, sem mudança de caráter? De que me adianta saber que existem 7.000 pessoas que discordam disso, mas eles ficam em silêncio, eles ficam calados, eles ficam em cima do muro, eles ficam emburacados a pão e água, mas eles não colocam a cara para fora, eles não se manifestam, eles não dizem eu estou aqui, eu concordo contigo, eu vou nessa contigo, Elias. Olha, você não está sozinho não, meu irmão, eu estou contigo nessa caminhada, vamos nessa, vamos juntos. Eu não tenho a mesma unção que Deus te deu, você é profeta Elias, e Deus escolhe cada um para fazer uma obra conforme a vontade dele, mas eu também sou homem de Deus, e eu sei que naquele dia vamos comparecer diante do trono do Todo-Poderoso, e eu quero fazer a minha parte, eu quero dizer que eu estou contigo, vou caminhar com você, vou te dar força, e vamos sonhar juntos, vamos profetizar juntos, e vamos andar juntos, e vamos enfrentar Baal juntos. Nem que seja só para que eu esteja ao teu lado dizendo, eu estou aqui, meu irmão. Pode mandar o fogo cair. Eu estou aqui. Era disso que Elias estava falando. E isto não pode ser menosprezado de forma alguma. Não pode. Sabe, eu vou lhe contar e lhe falar sobre um milagre que talvez você não veja uma associação àquilo que nós estamos falando, mas pelo contrário, há uma profunda revelação de Deus na ressurreição de Lázaro. Lembra disso? Aquela história em que ele estava sepultado há vários dias, o mestre chegou e aquela confusão se formou na frente daquele túmulo, porque o defunto já estava fedendo. Lembra da história? As próprias irmãs disseram, mestre, deixa quieto. Está tudo bem, nós já estamos conformados, a vida é assim mesmo, mestre. Não vamos abrir esse negócio não, porque está podre, vai feder aqui, nós não queremos sentir nenhum mau cheiro. Nós não estamos querendo nos envolver. Enquanto ele estava vivo,
A gente esperava um milagre, nós aguardamos o Senhor chegar aqui, mas o Senhor não veio, sepultando, já tem vários dias essa história, que já choramos, que tinha para chorar. Entendeu? Está todo mundo de luto aqui, agora deixa quieto, porque se a gente abrir essa porta, nós vamos sentir um fedor terrível, porque o corpo dele já está podre. Então nós não queremos ter esse envolvimento com Lázaro, nós somos irmãos dele, tem amigos dele por aqui, mas nós não queremos sentir o fedor do corpo. Rola essa pedra. Eu já não falei para rolar a pedra, tira a pedra do lugar. E você se lembra que Jesus gritou para dentro daquele túmulo escuro e mal cheiroso: Lázaro, sai para fora. E o espírito deste homem saiu da habitação dos mortos, aonde ele se encontrava, ao ouvir aquela voz que ecoou lá dentro, e esse espírito voltou para aquele corpo podre, e aquele corpo podre foi restaurado e curado, e aquele corpo com seu espírito saiu de dentro daquele túmulo e se colocou envolto em faixas diante daquela multidão estupefata, de olhos arregalados, boquiabertas, aquele milagre extraordinário, o cara que estava morto há 5 dias, fedendo, podre, ninguém jamais imaginou uma coisa dessa. O mestre grita lá para dentro e ele sai para fora vivo, mas envolto em faixas. E aí você pode pensar, aquele que chama o espírito da habitação dos mortos e traz ele de volta, aquele que cura um corpo que já está podre, os intestinos, o coração, o fígado, o baço, o cérebro, os olhos, estava tudo apodrecendo, sendo comido pelos bichos, e quando o espírito dele voltou àquele corpo podre, aquele corpo foi restaurado dentro daquelas faixas. O homem que tem poder para fazer isso, será que ele não tinha poder para desenrolá-lo? Para desatar o seu corpo? Hein? O que é que você acha? Ele precisaria de ajuda de alguém? Mas, no entanto, quando o corpo de Lázaro se coloca diante daquele povo, ele diz uma coisa: tirai as faixas deste homem e deixai-o ir. Sabe, a necessidade deste envolvimento. Deus sabe disso. A experiência de Elias foi amarga. Deus sabe que há a necessidade desse envolvimento. É por isso que a Bíblia Sagrada diz claramente: aquele que der um copo de água fresca a um dos meus profetas, este sujeito que estendeu a sua mão com esse copo de água fresca para saciar a sede do profeta, esta pessoa receberá galardão de profeta. Ou seja, o envolvimento desse indivíduo com o profeta, em trazer a ele um copo com água. Você pergunta: missionário, Deus perdeu o poder de fazer a água brotar da rocha ou da areia do deserto? Não perdeu. Então por que esse sujeito com um copo de água tem que aparecer na vida do profeta? Para suprir a sua sede, a sua necessidade de tomar água. Por causa disso, porque Deus quer esse envolvimento. Quando perguntaram ao mestre: qual o maior de todos os mandamentos? Ele disse: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a vossa força e com todo o teu entendimento. E os fariseus disseram: oh glória, aleluia, sim mestre, é verdade, isso é o maior de todos. E
Quando eles já estavam virando as costas para ir embora, o mestre disse: espera, há um segundo semelhante a esse. Isso foi um escândalo. Mas o que é que pode ser semelhante, estar no mesmo patamar, estar no mesmo nível, no mesmo grau de importância que amar a Deus com todas as suas forças, entendimento e fé e emoções? E ele disse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Meu Deus do céu. Viver o Evangelho não é para qualquer um. Não. É por isso que vão entrar poucos no reino dos céus. As igrejas estão cheias de gente, abarrotadas de gente, mas entrar no reino dos céus é outra coisa. É outra coisa. Os púlpitos estão cheios de pastores, terno, gravata, Bíblia, sapato engraxado. Mas entrar no céu é outra coisa. Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja essa coisa do seu irmão, da comunhão, de estender a mão. Vocês não perdoardes aquele que vos ofendeu, nem o vosso Pai Celestial vos perdoará. Veja como ninguém pode servir a Deus se esquecendo do seu próximo. João, ele disse: aquele que diz amar a Deus e não ama o seu próximo, a quem ele vê, e diz amar a Deus a quem ele não enxerga, ele é um mentiroso. A verdade não está nele. E Deus tem um termômetro para medir a nossa sinceridade, a nossa hipocrisia. E esse termômetro é o nosso relacionamento com o nosso próximo. Então, meu irmão e irmã, quando você que está me ouvindo aí me reconhece como profeta, quando você que está me ouvindo aí em qualquer lugar me reconhece como homem de Deus, como um dos poucos que ainda tem pregado a verdade, como uma espécie assistida na terra dos viventes que prega o cristianismo autêntico, mas você não faz nada para ajudar, você não move uma palha para contribuir de alguma forma para que nós venhamos fazer a nossa voz chegar o mais longe possível, alcançar o maior número de pessoas. Eu quero dizer que você não existe. É aquilo que Elias disse: não adianta saber que tem 100 no buraco e 50 no outro. Não adianta saber que tem 7.000 que não dobraram a joelha para alto. Cadê eles? Cadê eles? Cadê a cara deles? Sabe, guarda esta semente no teu coração, para que ela frutifique em nome de Jesus. Olha só, hoje foi uma noite especial em que nós transmitimos ao vivo aqui do estúdio da Rádio Redentor, através do site da rádio. Transmitimos ao vivo as imagens dessa mensagem em nosso site www.missionariodoverima.com.br. Foi transmitido ao vivo, ainda está sendo agora, e as imagens estão passando no site. E transmitimos ao vivo na rádio Cristo Vive FM Web. O endereço www.cristovivefm.com. Que Deus abençoe esse esforço evangelístico.